Fala pessoal, tudo bom com vocês? Antes de começar mais um episódio do Pod Crente, já deixa o seu like aí embaixo, já comenta, compartilha, segue e ativa o sininho. E para começar, vamos fazer uma breve oração e levar os nossos pensamentos ao Senhor. Senhor meu Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te render glória, Te render adoração, toda exaltação ao Teu nome, Pai. Queria pedir que o Senhor nos abençoasse, nos protege, Senhor, com a Tua mão potente e poderosa, Senhor. Esteja nos dando sabedoria, discernimento, Senhor, para trilhar, o nosso caminho ao Seu lado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, o nosso episódio de hoje, a gente trouxe um tema muito bacana. A gente trouxe o tema com o título que a gente escolheu, foi Meu Passado Não Me Condena. Foi um tema assim, às vezes pode soar um pouco polêmico, mas a gente vai trazer, falar um pouquinho sobre perdão, sobre salvação, e é isso. Durante o decorrer do episódio aí vocês vão acompanhar as passagens que a gente vai ler. Então, pessoal, logo de início eu resolvi trazer para vocês aqui, falar um pouquinho sobre o início lá, quando veio o pecado, porque desde o início, desde quando Deus criou tudo, já houve o pecado, que foi quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. E junto com a desobediência, junto com o pecado, veio também a morte. Por esse motivo, todos nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho o Salmo 51, do versículo 1 ao 5, que diz basicamente isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu perdão. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, como aqui diz no Salmo, nós somos pecadores desde quando a gente nasceu, desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe, por causa de um único pecado. Então, a partir disso, nós nos tornamos pecadores. E eu trouxe uma passagem que mete um pouquinho acerca disso, que está no livro de Isaías. Cadê aqui? No livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 18 e depois do 19. Mas vamos fazer uma reflexãozinha primeiro do 18, depois do 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Então já remete o que a gente tem para dizer, o principal foco do programa de hoje, do episódio de hoje, que é para falar realmente sobre essa questão do seu passado, de quem foi você, o que você fez lá atrás, o que você já fez de errado. E a gente trouxe algumas passagens como essa aqui, onde a palavra do Senhor diz: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Então a palavra do Senhor diz para a gente esquecer essas coisas que ficaram para trás, para a gente realmente jogar no mar do esquecimento. Por quê? Às vezes a gente se culpa, a gente não consegue se perdoar por um fardo, a gente carrega um fardo que na verdade não deveria carregar. A gente acaba se culpando demais por uma coisa que o Senhor já nos perdoou. O diabo ele faz a gente pensar que a gente não tem o direito de ser realmente perdoado pelo Senhor. Ele faz a gente se sentir inválido, faz a gente se sentir uma pessoa que ela não é merecedor, e realmente não é. Mas o Senhor nos ama e Ele nos perdoa. Através da morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, os nossos pecados, eles foram pagados. E a gente realmente precisa olhar com um olhar mais crítico em relação a isso, com mais cuidado. A gente
tem que fazer valer a pena o esforço que o Senhor fez por nós. Ele entregou a sua vida para que hoje a gente pudesse esquecer as coisas do passado, né? Tudo que a gente já fez lá atrás, aquilo ia ficar para trás, realmente. Só que é a partir desse sacrifício que ele fez. A gente não pode deixar que seja em vão. E aqui no 19 diz assim: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Aqui no versículo 19 traz um sentido voltado, né, para aquilo que o Senhor tem para nós. E que às vezes a gente abre mão sem mesmo saber. Por quê? Quando a gente fica preso às coisas do passado, achando que a gente não pode ter mais uma relação com o Senhor por conta do pecado, a gente perde de vivenciar experiências maravilhosas com o Senhor. Porque os planos que o Senhor tem para as nossas vidas é algo maravilhoso, é perfeito. O Senhor não erra. O plano que Ele tem para a nossa vida é perfeito. Então, às vezes, quando acontece algo, né, de errado, que sai fora do plano, é porque realmente não estava no plano do Senhor. É pela questão do livre-arbítrio. E temos a opção de escolher e fazemos a escolha errada. Então, a gente acaba saindo, né, do plano do Senhor. Porque o plano do Senhor é perfeito. E o diabo, ele quer que você continue parado no caminho. Ele não quer que você avance. Ele não quer o que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Então, a gente, né, não deve realmente ficar preso no passado. É o que diz a palavra do Senhor. Então, gente, eu vou trazer aqui agora para vocês, em Provérbios 28, 13, que vai dizer o seguinte: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, puxa um pouco para o que Júnior disse, né, porque o diabo está feliz quando você está contra os planos do Senhor. Então, quando você não reconhece o seu pecado, quando você não reconhece o que você está fazendo de errado, então, quando você chega e assume para Deus, o diabo fica triste, mas Deus fica feliz, porque Ele está vendo que você está reconhecendo, Ele está vendo que você está querendo uma nova chance, né? Ele está vendo que você está buscando o arrependimento. E, bom, deixa eu dar uma lida para vocês aqui também, puxar logo em João 8:34, que diz o seguinte, deixa eu achar aqui, ó. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Então, nós não podemos ser escravos do pecado, nós temos que deixar de ser escravos do pecado. E assim, muitas vezes, quando a gente peca, a gente fica assim, com receio, com aquela angústia, com aquele medo, a vergonha de falar com Deus. Porque, não sei se vocês já se perguntaram o porquê disso, mas é simples, é porque nós nos sentimos impuros, nós nos sentimos sujos, e a gente se constrange com a santidade de Deus, com a pureza dele. Então, a gente se constrange com a nossa impureza perto da pureza dele, da santidade dele. Então, a gente fica se sentindo assim, muitas vezes a gente não chega a falar com Deus, a gente não chega a realmente conversar com Ele. E muitas vezes as pessoas pensam que é só chegar lá, conversar, falar com Deus, me arrependi e pronto. Mas não é assim. Porque junto com o arrependimento vem a mudança. Então, se você está num pecado, você está cometendo um pecado, você tem que se arrepender de todo o coração, pedir perdão a Deus, confessar os seus pecados a Deus, e depois disso vai vir a mudança. É óbvio que você não vai mudar de um dia para o outro, é óbvio que não vai ser assim que você, pronto, não vou mais fazer e acabou. Não é assim. Obviamente você vai cair muitas vezes, e isso faz com que a pessoa desista, falar, eu já caí não sei quantas vezes, Deus já não vai querer mais me perdoar. Não é assim. Deus sabe, Ele nos conhece, sabe que nós somos falhos. Então, a gente vai errar sim, a gente vai pedir perdão para Ele, mas sempre com o desejo da mudança. Porque a gente vai errar, vamos pedir perdão e vamos tentar mudar novamente, e novamente, e novamente, até que um dia a gente vai perceber que a gente já está liberto daquele pecado, que a gente não é mais escravo do diabo. E remete muito para essa questão
né, do arrependimento. Né? Eu acredito que o que move realmente, né, o coração, né, do Senhor é exatamente o arrependimento. Né? É realmente a gente, de verdade, falar assim, meu Deus, eu estou arrependido. Né? Se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou arrependido, né, do meu pecado. Eu não quero mais cometer esse erro. Peço que o Senhor me ajude, me dê força. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa intenção. Então, Ele olha para você e fala, não, meu filho está arrependido. Eu vou perdoar se você pedir perdão ao Senhor de todo o seu coração e se humilhar diante dos pés dele. Isso mesmo. E eu vou ler aqui para vocês o Salmo 32, que diz sobre isso, né, que a gente está conversando, do versículo 1 ao 5 apenas, né? Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes toda a minha culpa. Então é exatamente isso, gente. Quando a gente não confessa a Deus, quando a gente fica se sentindo culpado, se sentindo sujo, impuro, a gente fica se sentindo assim, a gente fica com aquela consciência pesada, a gente fica para baixo. A partir do momento, eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente sim, mas a partir do momento em que a gente conversa com Deus, a gente fala para Ele, confessa os nossos pecados a Ele, a gente confessa uma coisa assim que não está nos fazendo bem, que a gente está fazendo não está nos fazendo bem, a gente confessa a Ele, parece que tira um peso assim das nossas costas, né? Dá uma sensação de alívio, assim, de realmente você estar tirando aquele fardo das costas. Porque a partir do momento que você fica naquela, eu cometi, né, o pecado, eu fui contra a vontade do Senhor. A partir daquele momento você se sente mais pesado, mais sujo, impuro. E a partir do momento que você entrega, né, totalmente a sua vida a Jesus, né, vão vir dificuldades, vão vir tentações na sua vida, porque o Senhor não falou que ia ser fácil. Não é fácil ser crente. Quando a pessoa fala assim, é fácil ser crente. Não é fácil ser crente. As dificuldades vêm a cada dia. E o que a gente deve fazer para não vir a pecar, para não vir a cair, não desagradar o Senhor? É realmente estar sempre conectado de verdade com o Senhor, estar sempre junto, estar sempre mais ligado com o Senhor. E você falou aí sobre essa questão de, falar sobre a vida do crente. O pessoal pensa que a partir do momento em que a gente aceita Jesus, que a gente está vivendo com Ele, uma vida com Ele, o pessoal pensa que não vai ter mais problema nenhum, não vai ter mais nada, e quando ocorre algum problema, pronto, fala, não está adiantando nada. Primeira dificuldade, a pessoa me falaram que ser crente as coisas iam dar certo para mim, que eu não ia mais ter problema, que eu não ia ter problema de saúde, que eu não ia ter problema financeiro. Olha, se te falar isso, eu vou falar a verdade. Sinto muito lhe dizer, mas fizeram uma propaganda enganosa. É errada. Porque o propósito maior, eu penso, né, de nós, como cristãos, o objetivo maior é a salvação. É a vida eterna, que é o maior presente que o Senhor nos deu. É a oportunidade de ser salvo e de morar na glória com Ele. Então, assim, eu penso que o sofrimento que a gente tem nessa vida aqui faz parte. Sim. Você está entendendo? Então, assim, o crente sofre, mas e lá na frente? Quando você for salvo, você for morar na glória com o Senhor? A recompensa vem. O Senhor não vai deixar que tenha sido em vão o seu esforço. Ele não vai deixar que tenha sido em vão você abrir mão das coisas que estão aí disponíveis no mundo, porque o mundo está de portas abertas e braços abertos te esperando com tudo que eles têm de, entre aspas, melhor. Mas a gente sabe que o melhor é realmente, né, morar com o Senhor, é realmente ter a vida eterna. Você quer ver um negócio? Vou te fazer uma pergunta. Pensa uma coisa que você mais quer aqui na Terra, na sua vida aqui na Terra. Pensa uma coisa assim que você mais quer. Não sei, material. O que você pensa? Material. O que você mais quer aqui na Terra?
Pensei. Sim. Tem condições de falar ou vai ficar só para você? Era isso. Material. Material mesmo? Sim. O que você fala assim? Meu Deus, aquilo ali eu quero demais. Cara, material, assim, eu não... Não pode ser uma viagem? Pode. Então pronto. Pode. Uma viagem. Sei lá, uma viagem. Uma viagem. Não sei, Não para é Disney, material, mas- para Maldivas. Não sei, você Pronto, quer demais. Pode ser, Maldivas. Pronto. Deixa eu te falar um negócio. É passageiro. É passageiro. Pensa a coisa que você mais quer na sua vida emocional aqui na Terra. Pensou? É passageiro. Independente. O que você for viver aqui nessa Terra é passageiro. Então, por que não deixar de abrir mão dessas coisas para renunciar e ter a nossa vaga lá em cima, ter o nosso nome escrito no livro da vida? Por que tanta dificuldade em pensar assim, meu Deus, eu vou abrir mão disso porque eu sei que lá na frente a minha recompensa vai ser maior. Eu sei que as provas virão, mas o Senhor vai estar ao nosso lado durante a prova. Ele não falou, né, que não ia ter deserto. A vida do crente tem deserto. E assim, tem bastante também pela questão de o diabo ele se sente ameaçado, né? Quando vê uma pessoa, principalmente quando a gente, por exemplo, a gente convida algum amigo para ir para a igreja, o diabo ele já fica meio assim, porque ali vai ser a alma do seu amigo está sendo perdida para ele. Então, assim, ele já não gosta do fato da gente frequentar a igreja. E ele vai odiar mais ainda por a gente estar chamando também. E é exatamente aquela questão. O quanto o Senhor, Ele quer que a gente se arrependa, que a gente, né, peça perdão pelos nossos pecados, Sim. que a gente esteja mais conectado e ligado a Ele, da mesma forma o diabo não quer. Da mesma Sim. forma que o Senhor quer tanto que você se arrependa, que você peça perdão, que você entregue o seu coração para Ele, da mesma forma o diabo ele vai fazer de tudo para poder te tirar disso, ele vai fazer de tudo para tentar te convencer de que você não tem o direito do perdão. E o Senhor está dizendo para você, ei filho, eu já te perdoei. Lá na cruz do Calvário, lá quando Jesus Cristo morreu, por Quando você ele que ele pagou derramou, pelos ele pagou pecados pelos seus que- pecados. Basta que você se arrependa, peça perdão de todo o seu coração. Então você será perdoado, Jesus te ama. E exatamente. E a gente vai passar por provações também, porque o diabo ele fica ali à espreita. Qualquer brechinha que você abrir, ele está ali pronto para dar o bote. Então, basicamente assim, a gente tem que buscar mais Deus. A gente tem que pedir perdão, porque todos os dias a gente comete pecados, a gente comete erros que não agradam a Deus. Então, a gente tem que estar buscando nos limpar. Porque senão, se a gente abrir qualquer brecha, se a gente se revoltar, se a gente ficar, eu já fiz isso, Deus já está com raiva de mim e tal, aí você está indo para o caminho errado. Isso aí é muito, sabe, complexo. É um assunto todo, é muito complexo, mas essa questão, eu olho espelhando em mim, por exemplo. Teve um período da minha vida que eu me desviei dos caminhos do Senhor, e assim, no começo parecia saber que eu estava sabendo o que eu estava fazendo, porque o ser humano tem essa teimosia, eu sei do que eu estou fazendo. Mas com o passar do tempo foi um período assim horrível na minha vida, sabe, o fato, quando eu parava assim, falava, meu Deus, eu não tenho mais intimidade com o Senhor. E aí eu lembrava dos momentos em que eu tinha intimidade com o Senhor. Como era bom. Deus do céu. Nossa. Aquilo ali por dentro ali, parece que estava enfiando uma Acabava. faca assim, uma faca quente assim, em mim assim, a dor. Porque eu realmente lembrava o quão era bom. Só que eu sentia justamente o que está na palavra, eu sentia medo, né? Eu sentia vergonha do Senhor. Eu ficava receoso até de orar. Eu ficava receoso, eu ficava falando, meu Deus, o Senhor não vai nem me ouvir. E a maior verdade é que não tem como se esconder do Senhor. Você pode cavar um buraco aí no chão, aí, nas profundezas aí, botar uma cama lá e ficar tudo fechado lá, ainda assim o Senhor vai te ver. Não tem como se esconder do Senhor. E o Senhor está ali, de braços abertos, sempre te esperando. Basta você pedir o perdão. Realmente você ser grato a Ele e demonstrar isso de coração arrependido. E não fazer mais. Foi uma coisa que uma prima minha falou uma vez, acho que eu já até comentei com você sobre isso. Ela falou sobre a questão, a felicidade
quando a gente está nos caminhos do Senhor, a felicidade que a gente sente é maravilhosa. Não que volta aquele assunto, não que a gente não vai passar por provações, obviamente vamos, mas ela estava falando no sentido assim, quando a gente está no mundo, a gente vai para uma festa, a gente vai para casa de algum amigo, a gente vai para um rolê, né? E o que acontece? A gente se sente a pessoa mais feliz do mundo. A gente se sente, nossa, eu tô No momento feliz demais, ali, meu Deus do céu. E aí fica muito feliz e não tem felicidade maior, beleza. Chegou em casa, deita a cabeça no travesseiro, acabou. É o vazio. É o vazio. É a única coisa que... É o que volta no assunto do primeiro episódio que a gente tratou, a questão do volta, ninguém me ama, aquela insegurança, aquela ansiedade. Então, quando a gente está, por exemplo, um dia que a gente ficou aqui até um pouquinho mais tarde, depois do culto, a gente ficou conversando, a gente ficou louvando ao Senhor. Então, aquilo ali para mim foi um momento em que eu não trocava por nenhuma outra festa, por nenhuma outra... um rolezinho ali na casa dos amigos, porque foi um momento muito bom na qual a gente sentia ali a presença de Deus, porque Deus era o assunto principal, Ele estava ali sempre conosco, né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu senti uma alegria tão boa, uma energia tão boa, que é totalmente diferente se eu fosse para algum rolê, alguma festa, alguma coisa, assim, não seria isso. É exatamente essa questão da presença do Senhor, né? Foi um momento, assim, muito maravilhoso, né? Foi simples, mas foi muito maravilhoso. Foi um momento que a gente realmente sentiu a presença do Senhor. E é justamente a diferença que tem, né, das coisas do mundo. Quando a gente chegou em casa, a gente não sentia aquele vazio. Uma alegria. Pelo contrário, a gente estava preenchido pelo Senhor. Demais. O Espírito Santo, né, ele tomou conta daquele momento. E as pessoas, às vezes, deixam de vivenciar momentos como esse, influenciados, né, por achar que, porque a sociedade diz que o legal é você estar na festa, com a galera, curtindo, bebendo. Sua juventude. Tá perdendo sua juventude. Quem falou? Quem foi que disse? Tô ganhando. Qual é o critério que eles utilizam? Quem é essa pessoa que utiliza um critério para caracterizar como que a vida correta para o jovem curtir e aproveitar é aquela? Então, assim, eu tenho a certeza no meu coração, hoje, né, porque no momento que eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu tinha dúvidas em relação a isso, né? Questionava o Senhor. Meu Deus, como eu fui ingrato. Mas hoje eu consigo olhar com clareza. Hoje eu consigo olhar com clareza e ver com certeza o que eu quero para a minha vida. E saber que aquilo lá não é para mim. O Senhor, Ele não me escolheu para aquilo. E você quer ver uma coisa? Volta para aquela questão de quanto a nossa vida vai ter provas. O que a gente está fazendo aqui, né, toda essa iniciativa que a gente teve de começar o Pod Crente, de falar de Jesus para as pessoas através da rede social, o peso espiritual que tem em cima disso é muito grande. O diabo, ele se enfurece com isso aqui que a gente está fazendo, porque ele sabe a influência que a gente pode ter na vida das pessoas que estão lá do outro lado, assistindo, quão a gente pode influenciar na vida dessas pessoas falando de Jesus, o quão elas vão parar para pensar, falar assim, eu acho que eles estão falando a coisa certa. Realmente o Senhor é o caminho. E assim, é uma coisa que as pessoas falam desde sempre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se fala isso desde sempre, mas por que tão difícil colocar na cabeça das pessoas isso? Por que é tão difícil colocar na cabeça das pessoas que o plano de salvação que o Senhor tem para nós é maravilhoso? Porque é um paradigma tão grande, se é uma coisa tão linda e simples, né? E aí já traz para uma passagem, né, que eu quero ler aqui, fala um pouquinho sobre isso, né? Traz um pouquinho sobre o passado, né, e sobre a nossa salvação, que está em Filipenses, deixa eu só dar uma pescadinha aqui, 13 e 12 mesmo, é isso mesmo. E diz assim a palavra do Senhor, como título, a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.
corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, é basicamente aquilo que a gente, comentou. Você não pode ficar preso naquilo que você fez lá no seu passado. Talvez você, tem alguém que está assistindo, que abortou. E ela não consegue se perdoar. Ela já abortou no passado, só que ela não consegue. Ela fica remoendo aquilo ali na cabeça dela, sendo que o Senhor está falando: filho, eu já te perdoei. O preço já foi pago. Basta você se arrepender de todo o seu coração. E a pessoa, ela fica presa naquilo, fazendo o que o diabo quer. Ele quer que ela continue, que ela fique parada no caminho, que ela não alcance a salvação, que é um plano que o Senhor tem para nós e é perfeito. Não tem por que a gente querer burocratizar. É simples e lindo. Basta a gente obedecer à vontade do Senhor, crer nele de todo o coração. Às vezes, falando assim, vocês podem estar pensando mas é fácil fazer isso. Realmente, gente, não é fácil a gente esquecer, assim. Por mais que a gente saiba, Deus nos perdoou, mas eu sei que não é fácil, assim, a gente falar, então tudo bem, está tudo ótimo. Eu sei que não é assim. Mas a gente tem que permanecer em Deus, a gente tem que permanecer pedindo para Ele, para tirar isso da nossa cabeça, porque Ele já viu que a gente está realmente arrependido do que a gente fez, né? Se você fica remoendo isso, e você está disposto à mudança, é porque você realmente se arrependeu. Então, quando Deus vê que você realmente se arrependeu de todo o coração, você confessou a Ele o que você fez, Ele viu que você está arrependido, então Ele já te perdoou. Então, por mais que não seja fácil para você esquecer isso, você tem que lembrar que Deus já te perdoou e é isso que importa. O que importa é somente Ele e pronto. E eu penso que assim, essa questão de se aproximar mais do Senhor, eu penso que o primeiro passo para realmente se aproximar do Senhor é oração. Para mim, não tem outra coisa. É joelho no chão mesmo, entendeu? Tá ali, porque é um momento muito íntimo. A oração é você e Deus. Por exemplo, no início daqui do episódio, eu fiz a oração em voz alta e tal. Só que assim, você tem que ter aquele momento ali, entrar no seu quarto, fecha a sua porta e é você e Deus. Entendeu? Falar mesmo: Senhor, não estou satisfeito com isso, minha vida está assim assado, e realmente desabafar. Não é igual a gente desabafa, igual, por exemplo, eu te conto uma coisa, eu falo: não está legal, Luma, tá acontecendo tal coisa assim na minha vida, como minha amiga. Da mesma forma é o Senhor, que é nosso melhor amigo. Então, realmente orar, falar: Senhor, para mim não dá, eu estou me sentindo distante, eu sei que realmente eu pequei, eu fui contra a tua vontade, mas eu estou aqui arrependido, eu não quero mais viver aquela vida ficou para trás, eu quero esquecer, eu quero jogar no mar do esquecimento. E traz também, remete para uma reflexão que a gente pode fazer, a seguinte, porque na Bíblia traz aquela questão: não julgueis, e aí às vezes a gente, por conta do não julgueis, a gente se acomoda, com aquela questão, aí, estou cometendo tal pecado, não julgueis. Tudo bem, a gente não deve realmente julgar, porque se o Senhor, Ele já jogou no mar do esquecimento, se Ele perdoou todos os seus pecados, Ele não lembra mais do seu passado, por que eu vou ficar lembrando do passado do meu irmão? Por que eu vou ficar lembrando do meu próprio passado, sendo que Ele, em toda a sua glória e majestade, já me perdoou? Por quê? Por que essa questão de ficar remoendo? Não tem necessidade. Então, às vezes a gente olha assim para o irmão e fala assim, a gente não pode não falar, mas a gente pensa: ele fez tal meu Deus, coisa. o irmão fez tal coisa. Aí depois você: misericórdia, Senhor, não posso estar julgando. Só que é automático do ser humano o julgamento. Então a gente deve evitar essas situações. Então, gente, basicamente a gente trouxe esse tema para vocês e iremos finalizar aí no livro de... uns versículos, são 3 versículos para fechar o assunto, para vocês pensarem um pouquinho, meditarem um pouquinho nisso. E está aí no livro de Romanos, capítulo 6,
versículo 12 ao 14. Você quer ler para a gente? Pode ser, pode ser. Ok, então. É o 6, o que você quer mesmo? O capítulo 6, versículo 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Isso. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém. Então é basicamente isso, gente. Isso aí resumiu um pouquinho sobre o que a gente falou. Vamos relembrar vocês aqui agora para vocês curtirem. Podem comentar também, compartilhar, se inscreverem aqui, ativar o sininho. Compartilha demais, 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 porque essa força que vocês estão dando para a gente aí é o que dá mais ânimo para a gente mais motivação. Continuar. E é uma coisa maravilhosa o que o Senhor tem feito, né, através do Pod Crente, né, algumas coisas que a gente pôde presenciar que realmente enche o nosso coração de alegria, que é ver a gente realmente poder estar fazendo a diferença, né, em meio ao mundo. Então, para finalizar agora, vamos orar, né, em ter esse momentinho com o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento aqui em Tua presença. Pedimos a Ti, Jesus, para que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, para que essa palavra entre no coração delas, Senhor, e faça a diferença. Pedimos a Tua proteção também, Pai, sobre nós e cada um que está em casa escutando esse podcast. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. E, para finalizar, né, queríamos fazer aqui um convite a você, né, que é daqui de Iuiú. Então, se você quiser, você pode estar vindo aqui na nossa igreja ou em qualquer outra daqui. Se você não é daqui também, vá na igreja mais próxima. Aqui na nossa igreja, culto toda quarta e domingo às 7h30. Então, é isso. Compareça e exalte o nome do Senhor. Deus abençoe.